Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje é domingo, vamos lá escolher os pares que a gente vai acompanhar, né? A gente vai estudar durante a semana, né? Como normalmente eu faço aqui no canal. Aproveitando, se é a primeira vez no canal, você está caindo aqui nesse vídeo, esse canal a gente está falando agora de long and short, né? Mas a ideia é fazer outras sessões, mas por enquanto é long and short, que é o assunto que eu estou estudando agora, né, que eu comecei a estudar já tem um tempo, não agora, e estou compartilhando isso com vocês, né, para o meu aprendizado, para manter, né, uma constância nisso. Eu estou fazendo vídeo toda semana de acompanhamento, né, então eu resolvi publicar esse conteúdo no canal, tá? Então, se você não sabe o que é long and short, né, eu vou fazer um resumo aqui. Para você que é novo, acho que é interessante. Para você que já acompanha o canal, acho que vale a pena também, né, porque, como eu já disse, acho que é sempre bom a gente ficar reforçando essa ideia, né, que uma hora as coisas se encaixam na cabeça. Se você ainda não entendeu direito o processo, acho que é bom acompanhar as explicações, tá? E se não quiser pular para a parte dos ativos, eu normalmente comecei a fazer o índice dos capítulos do vídeo. Você deve encontrar aí o próximo capítulo, então dá para pular direto, tá bom? Então vamos lá. Bom, long and short é uma operação onde eu compro um ativo e vendo o outro. É uma operação de arbitragem, né? E eu faço isso por um método que se chama cointegração, né? Dá para fazer também por correlação. Nessa planilha eu tenho os dois. Aqui na parte de cima é cointegração, porque é o que eu estou usando agora, tá? Então, por cointegração, a gente utiliza essa primeira parte aqui, tá? Que eu faço por beta neutro. Depois eu explico o que é esse beta neutro. Por correlação é essa parte aqui, ó, tá? Que é por cash neutro, né? Cash neutro é o que? É achar o ponto de equilíbrio onde uma ponta paga a outra, né? Você está vendo que aqui o saldo foi 4,60, né? Eu me baseio aqui a quantidade que eu compro pelo ratio aqui, que é a divisão de um ativo pelo outro, tá? Nada mais é que isso. E aí eu faço aqui por correlação, né? E esse é o gráfico, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo e um ativo dividido pelo outro, né? A ideia aqui é entrar, por exemplo, nesses pontos aqui, ó, tô com a banda, eu entro, né, com a ideia de retorno à média. Até passei a média, mas daqui, com a ideia de retorno à média. E mesma coisa, quando já tiver esticado demais, a ideia é que volte à média, tá? Esse modelo aqui, uma das diferenças para usar a cointegração é que na cointegração eu busco um caso que isso aqui é estacionário, ou seja, as médias são constantes. Tá vendo que aqui a média não é constante, né? O verde é a média, e os desvios são constantes. Aqui também não são, né? Então essa é a diferença, né? Eu busco, que aqui eu não sei na verdade, né? Porque deixa eu apagar isso. Porque aqui, que nesse ponto aqui, ó, tocou na banda. Mas ó, aqui ele também tocou na banda, aqui ele também tocou na banda, né? 2 desvios para cima. Só que eu não sei, porque isso aqui não é fixo, né? Ele muda, né? Então essa é a ideia que eu quero ter para falar, não, quando ele tocou o ponto, né, que eu tenho que retornar. Então por isso que a gente faz aqui por cointegração, porque aqui é sempre 2 desvios, é fixo, é o número 2, né? Isso aqui já está normalizado por desvio padrão, os resíduos. Então é fixo sempre 2 e sempre menos 2 para qualquer par de ativo, né? Então por isso que a gente busca isso aqui, que é mais fácil. Não tem
risco de uma interpretação, falar assim, não, mas a banda, eu toquei aqui na banda, mas não desceu. Eu toquei aqui na banda também, aqui na banda, porque a banda não é fixa, né? Então, quando é por correlação, se usa cache neutral, e quando é por cointegração, eu uso essa parte aqui, beta neutral. Eu fiz os dois na planilha, né? São os dois métodos de long e short, mas eu acabo usando mais o cointegração, tá? Então, por isso que tem essas duas partes aqui. Agora, falando um pouco de cointegração. Como que eu chego nesse gráfico dos resíduos aqui? A ideia da cointegração é você achar, você plota, né? Por exemplo, aqui eu tenho a minha variável y e a minha variável x. A minha variável y eu também chamo de variável dependente. Por quê? Porque o valor dela depende da x, né? Eu obtenho essa equação aqui. Aqui eu ploto os gráficos conjuntos, né, dos pontos x e y. Então eu pego um dia, quanto que fechou JBSS, quanto fechou BPAC. Ploto aqui o ponto no gráfico. E faço aqui com uma quantidade de períodos, né? Isso feito, eu faço uma regressão linear, né? Que nada mais é que achar a melhor reta que aproxima esses pontos, né? Então, isso é matemático, você tem uma formulinha para fazer, o Excel faz para a gente e já plota a fórmula aqui. Então, a melhor reta que aproxima esse conjunto de pontos é com um coeficiente angular de 4,18 e um coeficiente linear de 11, né? Então, eu faço isso. A ideia é que eu aproxime o meu y por um x. O resíduo nada mais é que a diferença desculpa, pessoal, a diferença entre o valor do y, ou seja, da PPAC real naquele dia, né, o valor que fechou o papel, menos o valor estimado a partir do fechamento de x, ou seja, de JBS. Então a diferença é o resíduo. E aqui esse resíduo está normalizado, né? Eu tiro o desvio padrão e divido pelo desvio padrão. Só para ficar menos 2 e 2, independente do par que eu escolher, né? Então está normalizado por desvio padrão. Nossa, desculpa. Então, isso que é o resíduo, tá? Então eu ploto aqui, acho a reta, e aí eu consigo estimar, a partir de um valor x, um valor de JBS, o valor de BPAC, tá? Então esse gráfico é o gráfico dos resíduos normalizados. Tá, mas e aí esse resto de número aqui, né? De que Fuller, ADF, o que é tudo isso? Como eu falei, não quero qualquer par aqui, né? Podia acontecer uma situação assim, né? Eu não vou tentar achar um par aqui que acho que eu não vou conseguir. Mas podia acontecer uma situação assim, né? Opa, não é isso. Eu quero isso. O azul que já estava cor. Não podia acontecer uma situação assim, por exemplo, né? Ou seja, esse par aqui ele tem uma tendência, né? Então, como ele tem a tendência, eu não sei se ele volta, né? Eu quero um par que fique nessa caixa aqui, fazendo isso, né? Porque eu quero que ele, quando chega aqui, ele caia, né? Quando ele chega aqui, ele retorna a média, né? Mas melhor assim, falando assim, do que cai. E quando eu quero aqui, eu quero que ele volte a média também, né? A média era aquela seção aqui, intermediária. Eu quero que ele volte a média. Para isso acontecer, eu tenho que fazer um teste para ver se ele é estacionário, né?
se ele não tem tendência, ou se ele, né? Eu quero que ele continue fazendo os movimentos aqui de ida e volta, sempre retornando à média. Para fazer o teste de estacionariedade, eu uso a série dos resíduos, né? Mas eu uso a série dos resíduos de uma maneira especial. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui são os papéis, né? Eu fiz o Y previsto, que é aquele o valor pelos coeficientes, né? Isso aqui são os coeficientes aqui, ó, tá vendo? Que é o mesmo que estava lá, que é 4, 18 e 11. Então eu faço esse Y e o resíduo depois eu subtraio do valor de BPAC o resíduo, tá vendo? Então é o valor de BPAC, o resíduo não, o valor previsto, esse é o resíduo, tá? Então é assim que eu faço. Então esse meu gráfico aqui de resíduos já me dá essa relação. Para testar se a série é estacionária ou não, eu faço alguns testes estatísticos, que eu faço um teste estatístico aqui, e esse teste estatístico eu faço não mais com a relação que eu obtive, né? Que eu tenho aqui a relação que eu... Não é mais fácil que desenhar, mostrar de novo. Tenho essa relação, que é uma relação linear, né? Do tipo, que é uma reta, né? Então, o meu y é 1 beta vezes x, perdão a escrita livre, mais, nossa, esse mais dá um vezes, mais alfa, nossa, perdão, o mouse aqui está complicado. Então, vou tentar fazer de novo, né? Então, nova tentativa. Então, meu y é igual, nossa, 1 beta vezes o meu x mais 1 alfa, que é o coeficiente linear, né? Esse beta é o mesmo cara que aparece, não vou mudar aqui que está com a tela, é o mesmo gráfico, beta cara que eu olho lá naquele gráfico do beta rotation, depois eu vou falar. Então, isso aqui, digamos assim, é a primeira, é minha primeira série. Para olhar, chegar nas estatísticas, eu tenho que fazer a minha segunda série, que aí eu olho o que? O resíduo. Então, sobra um resíduo que é a diferença, devia ter apagado aquilo, né, porque eu vou precisar dele. Sobra um resíduo, e aquele resíduo eu tenho que ver a relação do delta do meu resíduo num determinado tempo vai ser igual delta do resíduo mais um gama qualquer, tá? Essa outra relação, que é a minha segunda série, que eu uso para tirar os valores estatísticos, para ver se é estacionário ou não, tá? Então é isso que eu faço aqui nessa aba aqui, tá vendo? É o delta do resíduo com o resíduo atrasado, né? Então isso aqui eu uso. Tá vendo aqui que eu fiz os coeficientes, né? Ó, tá vendo? 4, 18, 11, 53 são os mesmos. Opa, perdão. 4, 18, 11, 53. E aqui, tá vendo que eu chamei de variável 1 e variável 2. Então, essa variável é com a outra série. Essa aqui, ó, é com a G e H. A G e H são essas duas, ó. Então, esse aqui é o meu coeficiente angular da
da segunda série, que eu uso para fazer as estatísticas. E aí eu uso a estatística T, que você vê esse valor, 2,94, aproximando 2,95. A estatística T está aqui. Quanto mais negativo, é um indicativo de força. É um sinal que tem mais chance dessa série aqui ser estacionária, que é o que eu quero. Né? Eu quero uma média constante, um desvio constante e que ela fique presa nesse quadradinho aqui, sempre voltando à média. Então é isso que eu quero. Então quanto maior isso aqui, desculpa, quanto mais negativo isso aqui, melhor. Né? E a outra coisa que eu quero é que meu ADF aqui, esse critério, seja o mais próximo de 100% possível. Tá? E aí, esse ADF, eu calculo, tem uma regrinha aqui, vou passar rapidamente, mas depende do tamanho da minha amostra. No meu caso aqui, eu estou com 147 períodos. Então, 147 períodos passou aqui, seria essa linha aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 20%, 10%, 5%, 1%. É o contrário, lá eu faço 100 menos isso aqui. Tá? Então, a minha estatística T está em 2,94. Para esse tamanho de amostra, ó, eu passei 2,57, estou mais negativo. Estou mais negativo que 2,88, então estou com mais de 5% de significância. E não passei 3,46, que é 1%, né, que seria equivalente a 99. Então eu estou aqui ó, no 5%. Então por isso que aqui vai aparecer 95. Tá? Então é assim que eu calculo. Né? Então eu calculo os coeficientes aqui e faço o teste aqui na tabelinha para saber quanto que está meu ADF. E eu olho, quanto mais negativo isso melhor, mais a chance de de ser estacionário, e a mesma coisa para o ADF, tá bom? E aqui a gente vê também que o meia-vida é baseado no meu coeficiente angular de quem? O coeficiente angular da segunda série. Né? Da série 2. Segunda série fica estranha, mas da série 2, tá? Que essa é a série do delta com o valor defasado do resíduo, tá? Então é isso que a gente está resumindo aqui nessa tela, tá? Então eu quero olhar os resíduos, quero ter garantir que isso aqui tem chance de ser estacionário, né? Para mim, enquanto só faz sentido entrar num para-sim, né? E para isso eu olho aqueles parâmetros, esses parâmetros aqui. Eu demorei um pouco para sacar que tinha duas séries, né? Tinha as duas contas, né? Eu achava que era sempre tudo baseado, ainda não é isso aqui. Eu achei que era tudo baseado no início, quando eu comecei a estudar, só nessas duas séries aqui, né? E não é. A partir delas, a gente faz outra, que é essa aqui, e essa a gente usa, que é a série dos resíduos, tá? Então, é isso. O beta rotation. O que é o beta? Lembra que eu fiz a equação. Beta nada mais é que o coeficiente angular da primeira série, da série 1. Né, que é a série direta dos ativos. Então esse aqui, 4,18 é o beta. Só que eu uso uma quantidade de dias. Então isso aqui está com os dados de sexta-feira, né? 19/3. Amanhã, quando abrir o pregão, eu continuo com 147 períodos, sai um cara aqui e entra outro cara novo, né? Entra o dia 22 aqui e o último dia aqui, que é o 13/8/2020, sai. Então muda o conjunto de dados, né? Então esses parâmetros vão se alterando. Quando os parâmetros se alteram, os pontos, né? Se alteram x, y aqui, também sai um aqui. O que acontece? Essa equação muda, né? Não muda muito, ela muda ligeiramente, né? Sensivelmente, porque saiu um ponto e entrou um ponto novo.
Então a melhor reta para aproximar sofre uma variação, tá? A menos que o ponto que saia seja exatamente o mesmo que o ponto que entre, vai ter uma variação, tá? Então, o que me fala como varia esse coeficiente angular é o beta rotation, que ele nada mais é do que uma janela, né, móvel dos últimos períodos. Então aqui, por exemplo, no dia 12, eu tenho o beta que é dado pela janela do dia 12 até dia 12 menos 147 dias. Aí do dia 13 é do dia 13 até 147 dias. Então é como ele vai mudando conforme a janela muda, conforme entra um dia e sai um dia, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente toma as decisões com base no gráfico de resíduo, da posição do gráfico de resíduo, na posição do beta, né? E dos indicadores aqui do teste de estacionariedade, que aqui é o de Dickey-Fuller, tá? Bom, isso é o modelinho de entradas por cointegração, tá? Não tem muito mais que isso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, a gente procura também entrar sempre que o beta está favorável, no mesmo sentido aqui, digamos, que o gráfico de resíduos, tá? Então, por exemplo, se eu estou entrando aqui, essa cor não é boa, né? Se eu estou entrando aqui, se eu estou entrando aqui, né? E eu quero um retorno aqui, a média, o que eu quero? Eu quero que o beta tenha espaços para também poder subir. Se o beta já estiver aqui, em 2 desvios, né, a chance dele ficar um tempo aqui em cima é menor, né? Então o ideal mesmo é, por exemplo, entrar num ponto que está aqui embaixo e o beta também está aqui embaixo, que aí ele sobe e aqui também sobe. Ou o contrário, né, um ponto que o beta estiver aqui descendo já e eu queira entrar já descendo, tá? Também é bom procurar isso, tá? Então, acho que dei uma resumida, né, em como se fazem as entradas. Mais uma coisa. O que é esse tal de meia-vida? Faltou falar. Né, a gente viu a formulinha dele, mas o meia-vida é um conceito até físico, né? Que é o tempo que essa série aqui demora para atingir metade do caminho. Então é o tempo para percorrer esse espaço aqui, do 2 desvios até a metade do caminho para a média, tá? Esse é o meia-vida. Então, para essa série aqui, ela costuma demorar 7 dias para fazer isso, tá? Então, também é um parâmetro para a gente ver. É melhor entrar numa operação que demora 4 dias do que numa de 7 dias, por exemplo. Ou numa de 7 dias é melhor do que numa que demora 20 dias, tá? Porque senão ele passa muito tempo fazendo, né, coisinhas aqui, né? Então, isso também é uma medida para as entradas, tá bom? Bom, pessoal, resumão feito. Vamos agora olhar os nossos ativos, tá? Eu tive um problema com o screening da planilha, preciso ainda ver o que aconteceu. Eu estou filtrando só Bovespa, uma mudança que eu fiz, filtrando só ativos que estejam no índice Bovespa. O único que eu não coloquei, que está no índice, é açaí, porque açaí foi quebrou, né, o Pão de Açúcar, separou as ações de Pão de Açúcar de açaí, e açaí tem pouco histórico, né, na bolsa. Então não coloquei açaí aqui, que não dá para estudar muitos períodos de açaí, tá? Mas é a única que eu tirei. E aí eu rodando
o screening, né? O que é o screening de ativos? Como eu trabalho com par, né? Eu tenho aqui os meus pares, os meus ativos, eu faço um contra o outro, todas as combinações, né? Isso aqui é o número de combinações entre eles. A formulinha é n, número de ativos, vezes n menos 1 sobre 2, né? Aqui eu acho que tem 81, se não me engano, vamos pegar aqui. Então seria 81 vezes, porque o Bovespa está com 82 papéis. E como eu não tenho açaí, então 81 vezes 80 dividido por 2. É isso mesmo, tá? Então, 3.240 são todas as combinações possíveis 2 a 2 de 81 ativos, tá? Então, meu screening faz todas as combinações e calcula os parâmetros aqui, são os mesmos que eu tenho aqui, né? A posição, o beta, qual a posição do desvio que eu estou, de Key-Fuller, o ADF e o preço dos ativos. E quais são os ativos, obviamente. Tá? Qual a posição que eu estou, o beta e o ratio, que é um dividido pelo outro. Tá? Então, deu algum problema, era para ter os 3.240 e a gente vê que não... eu estou filtrado aqui, né? Bom, não vou tirar o filtro que fica meio lento, mas não chegou a todos. Então deu um pau aqui na planilha, preciso descobrir o que acontece. Então vamos fazer a verificação com esses que foram gerados agora, né? Esse vídeo, para não ficar muito longo, vamos fazer uns filtros aqui. Eu vou procurar só 99% de ADF, que é o que eu expliquei lá, né? Tem mais chance de ser cointegrado. E vou colocar pequenos valores de meia-vida. Tá vendo? Tem uns de 13, 14, muito, né? Vou entrar só no de 14, tá vendo? Ele fica muito tempo, tá vendo? Sem fazer nada, digamos assim, né? Os pontos são... olha aqui, ó, esse período. Vários pontos bem próximos, né? A gente não quer isso. Se ver a diferença com um desse aqui, por exemplo, tem 4, né? Esse tem 4, mas tem períodos aqui. O meia-vida não está preciso, talvez por essa irregular. Essa esticada. Vamos ver um de 3 aqui. Olha, tem movimentos mais longos, tá vendo? Não são aqueles pontinhos juntinhos, tem pernadas. Então isso é mais comum. Então vamos filtrar isso aqui. Vamos colocar o meia-vida menor que 5. Já caiu para 92 ativos. Mesmo assim, você vê que é muita coisa. Que é a combinação de par com par. Vamos ver o que mais. Já está em EDF. Vamos procurar um de Key-Fuller só acima de... opa, abaixo de 4. Menos 4. Opa, já diminuiu drasticamente, tá? Então a gente não tem muito mais tempo. Quanto tempo de vídeo a gente tem já? 28 minutos. Então vamos olhar os ativos aqui. Uma coisa que eu fiz semana passada e funcionou, dá uma olhada nos vídeos lá se vocês quiserem ver, mas os pares da semana passada andaram bem, todos andaram bem. Chegou, 2 deles até andaram, não chegou na entrada, né? Ou seja, quase aqui na linha que a gente estava procurando, aqui, ele chegou a dar né, chegar bem próximo e foi, ou seja, a operação andou, né? Não esperou aqui, né? E andou muito bem. E a semana passada, uma coisa que eu fiz foi olhar graficamente a posição dos pares.
né? E eu notei que esse filtro foi bom. Eu acho que é uma coisa interessante para se começar a fazer, né? Então acho que deu quantos ativos aqui? Acho que a gente podia olhar 22 ativos. Então vamos lá, ver se tem alguma coisa que está favorável graficamente, né? Eu não olho fundamentos, eu sou grafista, na verdade, né? Eu olho o gráfico, para mim é importante isso, não sou fundamentalista. Apesar de que a gente pode encarar modelo de cointegração com modelo quant, e aí tanto faz, né? Outro jeito de ver o mercado. Você pode ver tecnicamente, com gráfico, pode ver fundamentalmente, né, pelos fundamentos da empresa, ou pode rodar um modelo quant, que se baseia só na relação dos preços, né? Então, essas três abordagens, tá? Mas eu acho que dá para conciliar uma com outra. Então vamos lá, a gente rodou. Deixa eu tirar isso aqui que ele marca que eu já olhei. Se você estiver assistindo agora e não estiver com 2x, meu amigo, coloque 2x. Agilize a sua vida. Eu não posso gravar em 2x, mas você pode assistir em 2x. Eu costumo fazer isso. É legal, você dá uma agilizada, economiza seu tempo, aproveita para estudar mais. Então, vamos lá, B3. Ele já passou aqui, né? Uma coisa que eu não falei quando eu estava explicando é que é legal procurar ativos que mantenham 99% por alguns períodos diferentes, né? Por exemplo, aqui eu estou em 147, 168, ó, continua com 99. Uou, aliás, aqui em 168 ele voltou, chegou ali no mínimo e voltou. Ó, aqui caiu um pouco 95, já está em 189 períodos, 95 também, para baixo como estava. Ó, estava 99, 95. A gente tem 3 períodos com 99, né? Então depende, cada um faz a sua abordagem. Tem gente que fala, não, 3 períodos, 4 períodos, 6 períodos, né? Eu uso esses aqui, não são muito convencionais. Na verdade, não dá muita diferença. Tem alguns até que coincidem, né, com 100, 150, ficam próximos. 84 acho que é pouco período para se ter alguma coisa relevante, mas coloquei aqui. São múltiplos de 21, né, para quem está olhando. 21 por quê? Porque a gente usa, né, o 252, é o famoso 252, que a gente usa nas fórmulas para quando você vai calcular juros compostos no ano, né? É 252. Ou quando você mexe com opções também, você leva 252 períodos. Então são os múltiplos de 21 dias úteis. Tá? Então por isso que eu coloquei esses valores estranhos, mas são múltiplos de 21. Né? Cada um tem o seu modo de fazer. Se você achar melhor colocar 10, 20, 30, não vai afetar muito, né? Por exemplo, se eu colocar um 147 aqui, se eu colocar um 150, muda praticamente nada, né? Então vamos lá. Esse aqui já passou do ponto. Vamos ver se tem uma posição mais interessante. Mesma coisa. Eu posso ter filtrado demais, né? Aqui. Todos aqui já passaram. Vamos um pouquinho mais rápido, depois eu... Ó, esse aqui está até voltando. Seria uma oportunidade. Isso é uma coisa que quando acontece eu acho legal. Que é um beta estável.
né, desde o mês 11. Ó. O beta está estável, a gente não tem muitas surpresas. Né, porque com a variação brusca do beta a gente pode entrar numa operação e de repente a gente acabar tendo que sair mais rápido do que planejava, né? Então beta estável eu acho que é legal. Esse está num ponto, ele chegou, bateu, está testando de novo. Vamos olhar isso aqui no gráfico como tá? BBDC3 com Taesa. Então BBDC3, tendência de alta boa. A gente não viu quem que a gente está comprando. Nossa, esse aqui tá bem esticado, hein? Topo histórico do papel. Que beleza. Tá e tá que tá. Aqui, isso eu não falei também, que eu coloquei aqui, tá vendo? Nesse ponto, eu compro Bradesco e vendo Taesa. E aqui é o contrário. Se o gráfico tivesse aqui, né? O gráfico de resíduos tivesse aqui, e eu acreditasse que ele fosse cair, o que eu teria que fazer? Vender Bradesco e comprar Taesa, né? Isso aqui, essas operações se favorecem com a descida dos resíduos, tá? Então por isso que na verdade, eu compro aqui a dependente e vendo a independente, e aqui eu vendo a dependente e compro a independente, tá? É isso que é dessa maneira que a gente trabalha nesse gráfico dos resíduos, tá? E a proporção que eu compro, não falei do beta neutro, né? A proporção que eu compro eu compro a independente, a dependente e ajusto a variável, eu compro a dependente e ajusto a variável independente pelo beta. Então, por exemplo, nesse caso, se eu comprei 200 de BBDC3, ele colocou aqui automaticamente 134 de Taesa. Por quê? Porque é 200 vezes o beta. Isso que é o beta neutro, tá? É neutro pelo beta. Aqui é cash neutro porque é neutro pelo dinheiro. Mais ou menos a quantidade que você compra de um é a quantidade que você compra de outro, tá? E aqui é correlação, só lembrando, e aqui é cointegração, tá? Então esse aqui tá interessante por quê? Porque aqui a volta vai favorecer a venda de Taesa. E Taesa, como eu disse, está bem esticado. Já bateu até no 2 desvio padrão aqui do gráfico. Não que não possa continuar subindo, claro que pode. Ainda não bateu 3 desvios. Esse é 3 desvios, aqui são 2. Mas e já tá, deu uma folguinha aqui, né? Já tá subindo faz um bom tempo. E BBDC ainda tem espaço. Teoricamente tem um topinho aqui, tem um espaço até lá. Esse está interessante. Vamos fazer uma marca ali. Então esse era BBDC com Taesa. E eu costumo fazer aqui, indicar a posição. Eu olho sempre a variável dependente aqui. Então aqui eu quero comprar a dependente. Então eu marco com um C de compra lá. Se fosse aqui em cima eu queria vender a dependente, eu marcaria com um V. Então no caso aqui eu quero comprar a minha dependente. Esse é BBDC4, mesma coisa. A proporção talvez esteja até
Deixa eu ver o 3 aqui. Aqui estava 0,66. Uma coisa, né, quando a gente vai entrar na operação, a gente tem que buscar mais próximo do cheio. Não que eu possa entrar no... Por exemplo, se eu colocar metade aqui, esse está no cheio, esse está no fracionário, né, 67. Eu posso entrar assim também. Mas se eu quisesse entrar mais alto, com 200, eu teria que fazer duas operações. Uma, comprar um 100, um cheio, depois comprar um fracionário de 134. Não que não seja possível, mas fica mais complicado, né? Ganha uma operação extra. Então seria bom ajustar. Por exemplo, multiplicar por um 3 aqui, se couber no tamanho da sua mão, fica 600 por 400. Fica lote cheio e lote cheio, tá? Se o tamanho de 14 pau... Ele acabou sendo cache neutro esse aqui, né? Estão próximos, ó. O beta está próximo com o Rachel e acaba ficando uma posição cache neutro. Isso está interessante. Não teria um desembolso grande, só tomaria margem, né? Que aí ajustou, ficou lote cheio nos dois. Então eu tento fazer isso quando eu entro nas operações, se cabe na minha mão também, né? Não adianta você exagerar a sua mão, aí não vai dar certo. Então, BBDC3 e BBDC4 estavam bem parecidos, né? O NPN. Esse aqui está mais próximo de cheio com lotes menores. Vamos continuar aqui. Esse a gente já colocou. BRDT com Edge. Opa, esse está numa posição boa também. Por que eu digo que está numa posição boa? Porque aqui eu estou olhando isso aqui, né? Eu acho que isso aqui eu até fiz semana passada. Você não está lembrando desse gráfico? Não lembro. Mas a posição tá boa por quê? Porque eu procuro alguma coisa aqui, né? Nessa linha, e ele está próximo. Pelo tanto que ele costuma andar, ó, dá umas esticadas boas, ó, né? Dá umas pernadas, né? Isso aqui é um dia, né, pessoal? Porque ó, eu tenho esses pontinhos aqui indicam os dias, tá? Então por isso que eu... Então para ele chegar aqui, tá vendo? Não é difícil ele andar isso aqui, ó, num dia, tá? Então ele teria que andar... Qual desvio que ele está aqui? Ele está em 2,11, ele teria que ir até 2,67. Esse também está interessante, vamos ver no gráfico. BRDT com Edge. BRDT3. Quem eu estou comprando que eu esqueci? Justamente BRDT3. Ainda tem espaço. E Edge. Também elétrica, né? Talvez também esteja no... Essa diferentemente da outra, tem uma médiazinha de 200 aqui, né? Que pode ser uma resistência. Se bem que ela não costuma... aqui até que voltou, né? Olhar muito para isso. O outro tá melhor, né? Que esse aqui ainda também, teoricamente, a gente tem um espacinho aqui para subir, né? Ela também poderia sentir isso aqui e cair, mas tá meio a meio no momento. Nada muito favorável.
Mas se você olhar só por isso, entender que essa é uma estratégia e falar, não, eu não quero olhar mais nada e me basta esse gráfico, plenamente cabe essa entrada aqui só por decisão do modelo de long and short, né? Eu olhei, como eu falei semana passada, eu vi que, que funcionou. Eu olhei os papéis e selecionei papéis que tivessem, né? Procurar comprar papéis que estivessem favoráveis à compra e vender aqueles que estivessem favoráveis à venda. Se bem que long and short eu não dependo disso para ter lucro, né? Na verdade, essa é uma das vantagens da operação de long and short, porque eu posso muito bem fazer isso aqui com o mercado caindo ou o mercado subindo, e o que vale é a relação entre um e outro ativo, né? Se o que eu vender cair mais do que o que eu comprei, eu estou ganhando. E vice-versa, né? Se o que eu comprar sobe mais do que eu vendi, também estou ganhando. Então essa é a vantagem do long and short. Eu vou marcar esse par também. A gente não sabe o que vai encontrar pela frente. E esse par aqui eu marco com V, né? Porque eu estou vendendo, né? Para me favorecer, eu quero vender a variável dependente. Então isso aqui é um V. Vamos ver agora o mesmo setor, né? B2W, não foi? Foi. Opa! B2W com Lame. Também tá. Eu procuraria uma entrada. Quando ele faz aqui em volta, eu procuro esperar chegar até esse último ponto. Também é coisa de grafista, né? Mas aí eu procuro entrada nessa região para ele voltar, tá? Vamos colocar isso também no nosso radar, vamos ver só como estão os ativos. Então aqui eu quero comprar B2W e vender lojas americanas. Eu quero comprar B2W. Uou, tá numa bela posição. Caiu muito, né? Mas como dizem, nada que está caindo impede que continue caindo. Se tivesse um volume bom aqui, né? Se esse candlezinho fosse um candlezinho assim, de volume, a gente poderia esperar essa superação dessa máxima aqui, ó. Ratapum. Mas a posição não deixa de estar numa posição boa. E Lame, a famosa Lame, lojas americanas. Mesmo setor, né? Também teoricamente. Esse aqui seria um long and short que muito provavelmente as ações andariam juntinhas. Precisaria entrar com um volume maior. Opa! Quero mudar de aba, não quero fechar. Então esse aqui seria uma compra. Cogna com Sabesp. Uou! Também está numa posição boa. Não gosto muito de betas muito pequenos ou muito grandes. Por exemplo, abaixo de 0,20 ou acima de 5. Porque da discrepância da quantidade, né? Se os valores forem até parecidos, tudo bem, mas esse aqui nem é. Acabou sendo o dobro do outro, né? De preço. Pela quantidade. Mas eu não gosto muito, não. Vamos ver a posição dos papéis. Então aqui eu quero comprar Cogna e vender Sabesp.
para Cogna. Ok. E Sabesp. Cogna tem até um volumezinho chegando na média de volume, mas não quero esse, já tem muita coisa. Já está com 0,17 de beta. Nossa. Está tentando, né? Muito. Olha isso, zigue-zague. Fez um zigue-zague ali em cima. Pula. O que é esse? CPF com Enge. Olha o Dick Fuller. Que eu falei, né? Quanto mais negativo, melhor. Uma coisa que eu também não mencionei é diferente, né? Você está fazendo plota os gráficos aqui dos resíduos de CPFE no X, no Y e Eng no X, você pode fazer o contrário, né? Usar o X para Eng e o Y para o X para CPFE e o Y para Eng. Eu já fiz esse negócio de trocar e normalmente não é igual. A gente vê, ó, por exemplo, o beta aqui 0,46, a gente troca 1,90 e o gráfico tende a espelhar. O Odd Fuller diminuiu, mas continuou com a DF99. É a mesma coisa, né? Você continua comprando Eng e vendendo CPFE. No outro, só mudou a posição, né? Comprando Eng e vendendo CPFE. É espelhado. Os ativos também correlacionados, como são o mesmo setor, né? Aqui já não é o mesmo setor. CPFE com Petro. Está em 2 desvios. A gente buscaria algo mais aqui, 277, 283. Vende CPFE e compra Petro 3. Petro 3. Petro, eu não gosto de Petro. Compra e vende CPFE. Não, os dois. Pula. Ah, mesma coisa com Petro 4. Também não quero entrar. Carrefour com Itaúsa. Nem sabia que Carrefour estava no Ibov. Não quero esse zigue-zague. Olha, mesma coisa. Foi com o YouTube. YouTube com Itaúsa estão. Beta estável. Um monte de ativo fazendo zigue-zague, né? Ó, esse aqui já está no meio do caminho. Mesma coisa. Esse aqui já parece até que tem tendência.
GGBR com Sabesp. Onde é o gráfico? Eu estaria comprando GGBR, ele está perto de um topo. Você perdeu a cura aí. Nossa. Esticada boa. Comprando Gol e vendendo Tai. Tai era um que estava favorável à venda, né? A gente já tinha um par assim. É, estava no topo histórico. E Gol. Média de 200, mais. Nossa, tá 3,29. Não, isso pode estar descointegrando, né? Também com zigue-zague, não gosto de zigue-zague. Mesma coisa. Gente, poucos pares. Então a gente tem CVC, olha que curioso. Então temos CVC. 3 aqui. Vamos ver os 95 nessa situação. Eu filtrei o Dick Fuller. Se a gente colocar menos, o Dick Fuller vai. Menos o DF de 95. Só vem um par. Que eu estou filtrando minha vida menor que 5. E é Petro com Semig. Também não, né? Aumentar o... Nossa. Nossa, aumentei um pouco, veio... Vou colocar 5, tava 4. Não tem, é só você. Ai. Cliquei errado. 6. Já veio um monte também. Ah, tem vários 5. Olha, o Dick Fuller não tem 4 aqui com esses valores. Vou colocar mais... Ixi. Tem de 3, não vai dar muita diferença filtrar isso. É menor que menos 3,20. Tá tudo juntinho. Não muda. Podia escolher um par, mesmo com 99, não vou olhar 95. E escolher pela posição dos ativos, ver se tem algum par que a gente não filtrou. Só pelo ADF, ok. Tirar o meia-vida.
Vou procurar algum pela posição só. Eita. Perdeu. BBSE. Volume bom. Ensaiando, né? Candidato. Isso aqui tá no fundo faz tempo. Não sei se o BBSE tá no IBOV. BBSE. Tá. Nossa, tem papel que esticou bem. Esse é o B2W. Copel. Nossa, Copel fez 1/10, caramba. CNA. Não vamos olhar muito, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Então eu quero o BBSE comprando. Vamos ver se tem BBSE aqui. Não tem. O Copel vendendo. Não tem BBSE. Com esse CDF. Copel tem e vendendo, como a gente quer. Copel com Cirela. Opa. Interessante. Copel com Cirela. Vamos ver se tem Copel do outro lado aqui. CP. Tem também. Ah, tá aqui na compra. Bom, vamos então pegar esses ativos, que são 4, e acompanhar durante essa semana, tá? Eu não vou colocar como eu sempre faço aqui, para não alongar mais o vídeo, mas acho que as entradas estão claras. No próximo vídeo eu já volto com eles selecionados ali. Ficaram 2 compras, 2 vendas, e a gente vai acompanhar estes pares aqui, tá joia? Bom, pessoal, é isso. Vamos ver como ficam os pares durante a semana. E se você gostou do conteúdo, gostou da explicação no início, tem dúvida, por favor, coloque aí embaixo nos comentários que eu tento responder. A gente tenta colocar em algum vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se for interessante para você. Se você gosta do conteúdo, dê o seu like, seu joinha, que ajuda bastante a divulgar esse canal, que está bem no início, tem poucos assinantes, menos de 100. Ajude a crescer o canal, e é isso aí, tá? Então a gente se vê durante a semana. Abraço, tchau, tchau.